Nós só falamos atenção câmera. Pronto, agora sim, ação, vamos começar a festa. Olha que interessante, né? Estava ali todo concentrado, ouvindo a prece da Roseli. Eu falei, como Deus prepara, junto com a espiritualidade, tudo que a gente tem que ouvir no Evangelho da Noite. E aí, de repente, ela fala assim, vamos deixando os nossos problemas lá fora e nos conectando a Jesus. E aí, vem um espírito e fala assim, zombeteiro, é claro, né? Fala assim, se não deixou o problema lá fora, então perdeu tempo em vir aqui. A gente vem aqui para quê? Além de se melhorar e evoluir, a gente vem aqui para cuidar dos nossos problemas. Aí ela fala, deixa lá fora, então o que eu vim fazer aqui? Aí o outro espírito do bem falou assim, calma, não é bem assim. Na verdade, você deixa lá, se conecta com Jesus, recarrega a sua bateria, se prepara, se fortalece, que a hora que você sair, teus problemas vão estar lá fora te esperando de novo. Então, enquanto você estiver aqui, esquece deles. E é o que nós vamos tentar fazer um pouquinho nesta noite. A mensagem do nosso Evangelho nesta noite fala um pouquinho sobre calmaria para as tempestades da vida. E aí vem uma pergunta, né? A vida tem tempestade? Tem? Ou a vida tem alguns obstáculos? Dizem que a moeda tem dois lados, não é verdade? Qual é o lado que você escolhe, a cara ou a coroa? Então depende do valor que você está dando para a moeda e depende do que você está escolhendo da sua moeda. Se nós acharmos que a vida tem tempestades, quer dizer que durante o meu plano evolutivo, enquanto eu estiver aqui encarnado, eu estarei vivendo tempestades. Agora, se eu escolher o outro lado da moeda e pensar que a vida tem obstáculos, significa que eu vou caminhar pela vida encontrando alguns obstáculos. Porém, significa que é bem menor do que uma tempestade. Qual é a nossa escolha? Cara ou coroa? Qual é a melhor? Tempestade ou obstáculo? É obstáculo, né? Aí me lembra uma historinha. Diz que tinha uma senhora que queria fazer uma viagem e ela ia caminhando por uma estrada e de repente, quando ela chegou num certo ponto da estrada, tinha um deslizamento e haviam obstáculos, uma grande pedra impedindo a passagem. E essa mulher ficou muito irritada e ela fez de tudo tentando tirar a pedra do meio do caminho, mas a pedra era muito grande. E ela não conseguia, e quanto mais ela tentava, mais irritada ela ficava. E outros viajantes que vinham passando pela estrada, quando chegavam naquele caminho juntamente com ela, já havia irritada por tanto tentar tirar, e ela falava, eu não consigo. Aí todo mundo ia lá e tentava e não conseguia, e começaram a entrar na mesma vibração que ela, e ficavam irritados. Mas havia um homem que morava perto do lugar e estava acostumado com os deslizamentos. E era um homem conhecido pela sua sabedoria de ser paciente e resiliente. Sábio e tranquilo para todas as coisas. E ele foi e ficou sentado perto e olhando aquela mulher irritada porque havia um obstáculo no caminho e irritando as pessoas com a sua vibração e fazendo com que todos entrassem na mesma vibração tempestuosa que ela, não conseguindo tirar a pedra do caminho. E ele ficou sentado e chegou a um certo ponto, ele começou a sorrir. E quando ela viu ele sorrindo, eles estão nervosos e alguém fala para vocês, calma, o que acontece? Vocês se acalmam na hora? Explode de vez. Não era exatamente para ser ao contrário, se alguém te falar calma na hora que você está desesperado, você fala, que bom, alguém está aqui para me ajudar a me acalmar. Não, mas o que acontece com nós seres humanos encarnados, ainda que espíritas, nós nos enfurecemos. E então, sai da frente quem falou calma, não é verdade?
Ela olhou para ele fulminante. Por que você está sorrindo ao invés de nos ajudar a tirar a pedra? Ele disse para ela, não foi calma. Ele disse para ela, senta aqui. Para que eu vou sentar se tem um obstáculo, eu quero sair, eu quero passar e seguir a minha viagem? E você fica falando para eu sentar aqui em vez de ajudar a tirar esse obstáculo do caminho? E ele disse, senta e olha o tamanho do obstáculo. Ela, muito irritada, não vendo outra saída e cansada que já estava, foi e sentou do lado do sábio e olhou para o obstáculo. E quando ela olha para o obstáculo, o que ela enxerga na frente dela? Que ao lado havia uma pequena passagem. Que era desnecessário tirar o obstáculo para seguir a viagem em frente, mas que se olhasse com calma para aquilo que estava atrapalhando a sua jornada, ela conseguiria encontrar caminhos e seguir em frente a sua viagem. E ela levanta exultante, sai caminhando e passa pelo lado. E quando ela faz isso, todos os outros que ela inflou com a sua raiva também seguiram o caminho. Às vezes nós passamos pela vida acreditando que às vezes alguns obstáculos são tão intransponíveis que parecem tempestades sem fim. E não conseguimos parar por um instante para tentar enxergar além daquilo que está na frente dos nossos olhos. Ou como diz no Evangelho, né? Nós costumamos olhar a trave dos olhos do próximo e esquecemos de tirar o dos nossos olhos. Muitas vezes nós nos irritamos com as pedras e os obstáculos nos nossos caminhos, transformando-os em tempestades infinitas. E a primeira tempestade que a gente transforma e cria é da irritação dentro da gente. Outros estavam vindo e não tinham percebido, mas como ela estava nervosa e irritada, ela passou a mesma vibração negativa. Como as pessoas vêm desavisadas pelo caminho, se envolvem na vibração negativa. Da mesma forma, somos nós quando caminhamos nessa trajetória terrena. Estamos caminhando, mas perdemos a vigilância na nossa jornada. E quando perdemos a nossa vigilância, qualquer vibração de onda menor faz o nosso obstáculo se tornar uma tempestade. E geralmente essas pequenas vibrações de ondas menores são conhecidos por nós espíritos como aqueles nossos amigos obsessores. Aí só, obsessor é amigo? Se eu tiver o meu obsessor como meu inimigo, eu estou travando uma guerra com ele. Ele pode ser meu inimigo e desejar o meu mal e querer caminhar comigo com energias negativas para me prejudicar. Mas se eu considerá-lo um inimigo, eu estou esquecendo que o meu próximo, como nos diz o mandamento, merece ser amado como eu me amo. E se eu não estou amando o meu inimigo, que é o meu obsessor, eu estou vibrando para ele a mesma energia ruim que ele está vibrando para mim. E aí o que acontece? Eu entro na mesma sintonia e permito que o meu obsessor continue comigo. E continuando ele comigo, o que há de acontecer? Os meus obstáculos se tornarão tempestades na minha vida. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho o que é uma tempestade na vida da gente. Perder o emprego é uma tempestade? Tá bom. Ficar pobre é uma tempestade? Ninguém quer ficar pobre, né? Não, não é bom, né? Mas não é uma tempestade.
Ficar doente é uma tempestade? Gripado. Inverno. Quem não pega uma gripe no inverno, não é? É uma tempestade? Vivemos na realidade do momento presente em que estamos encarnados aquilo que só conhecíamos pelos livros de história. Transpor um período de pandemia é uma tempestade? Pareceu que foi, né? Para muitos de nós que perdemos entes queridos, parece que foi uma tempestade que continua até hoje. Mas, se nós continuarmos olhando esta pedra, tentando tirá-la do caminho como uma tempestade sem fim, nós vamos passar a nossa trajetória terrena vivendo na tempestade. O item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala exatamente que bem-aventurados são os aflitos porque serão consolados. E se Jesus já disse isso para nós, por que eu vou levar uma vida de tempestades? Tempestade é passageira? Faz estrago quando cai? Faz. Obstáculos são passageiros? Depende. A tempestade, se nós pensarmos como uma intempérie da natureza, que é uma chuva mais forte e intensa que cai, sabemos que é passageira. Pode trazer grandes estragos durante a sua passagem, como pode trazer uma grande mudança de reflexões e pensamentos daquilo que nós podemos nos preparar para próximas tempestades. Vamos reforçar o telhado, vamos reforçar as janelas, vamos reforçar os encanamentos, as nossas estruturas das cidades, para recebermos as próprias intempéries futuras. Nos dizem os cientistas que as tempestades serão frequentes daqui para frente e cada vez mais intensas. Então nós precisamos nos preparar para elas. Mas nós sabemos que elas serão momentâneas, em alguns dias, em alguns momentos. E que fora esses dias e esses momentos nós iremos transpor e continuaremos nossas vidas. Quando nós falamos na vida de obstáculos, pensando em coisas que nos são colocadas no caminho, nós vamos lembrar que o Evangelho nos ensina que, olha, nem tudo será mar de rosas na sua vida. Mas se você fizer o que disse Jesus, vinde a mim que eu vos aliviarei o vosso fardo, a trajetória será mais serena. Muitos de nós, dentro do meio espírita, estamos acostumados a ouvir as pessoas dizerem assim, mas eu estou pagando aqui, passando por essas tempestades, por esses obstáculos, porque eu estou aqui resgatando minhas falhas de uma vida passada. É para melhorar o meu espírito. E até muito tempo atrás eu também pensava assim, porque eu entrei na doutrina espírita aprendendo isso, e como eu vinha de outro lugar e antes me diziam a mesma coisa, eu falei, então assim é uma verdade. Eu lembro que quando eu era missionário, por exemplo, eu estava no campo da missão, e um dia quase desistindo, querendo voltar para casa, liguei para o presidente da missão e falei assim, estou indo embora dessa cidade, desse buraco, porque as pessoas aqui não querem ouvir falar do Evangelho. E eu estou cansado. E aquele homem sábio falou assim, ele disse, calma. Imagina, né? A vontade de desligar o telefone, mas se eu desligasse eu não ia sair do buraco, eu queria sair do buraco. E o buraco é uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo. E aí ele disse assim, calma, até o mais puro do ouro, para brilhar e reluzir, precisa de muito fogo. E se você está aí, passando por isso, é porque o seu brilho é muito grande. E eu falei, nossa, ainda bem que o meu brilho vai passar num buraco numa cidade, né? O que será que vem pela frente?
O que será realmente que eu fiz para merecer tudo isso? E é interessante quando nós fazemos questionamentos para nós mesmos, as respostas vêm que nem um relâmpago na nossa mente, não é verdade? Porque nós já sabemos a resposta e quando nós perguntamos, nós queremos ouvir uma resposta diferente, mas a nossa mente consciente nos traz a realidade. E rapidamente, quando eu desliguei o telefone, me perguntei por que estou passando por isso, veio a mensagem dizendo assim: foi você quem escolheu. E eu lembrei, realmente, fui eu quem escolhi ser um missionário. Fui eu que resolvi abandonar tudo que eu tinha feito de carreira, de profissão, de estudo, de família e sair para falar sobre o Evangelho. Foi escolha minha, ninguém me obrigou e ninguém disse que eu teria que estar lá. E se ele dissesse para mim naquele momento, tá certo, pega a tua mala e vem embora. Ele estaria me apoiando na minha dificuldade? Não. Mas ele estava fazendo exatamente a mesma coisa que o sábio fez com a mulher quando encontrou a pedra. Ele sentou e disse: vem, sente e olha o seu problema. Enxergue-o do lado de fora, longe dele. Não fique se debatendo com o seu problema, porque ele não vai ser resolvido com força ou falta de raciocínio. E olha que interessante, quando nós falamos de raciocínio, nós falamos exatamente uma das fundações do estudo da doutrina espírita, que nos diz que a nossa fé deve ser raciocinada. E isso é maravilhoso, porque em outros aprendizados religiosos não se ensina a ter uma fé raciocinada, mas apenas a ter uma fé aceita. Aceite isso porque é verdadeiro. Não precisa pensar, alguém já pensou por você lá atrás. Aqui você simplesmente aceita. E como as pessoas estão na ânsia de procurar por algo melhor, aceitam. Mas nós aprendemos através do Evangelho Redivivo segundo o Espiritismo, que quando nós colocamos a nossa mente em ação, nós estamos raciocinando para o exercício da nossa fé, nós estamos aprendendo a nos fortalecer através do Evangelho e encontrar caminhos para as soluções das nossas dificuldades terrenas. Nos ensina com clareza Chico e Emmanuel quanta calmaria nós podemos ter. Chico foi um exemplo daquele que falava assim: isso aqui é uma tempestade. E Emmanuel vinha e falava para ele assim, no popular, tá, gente? Menos, Chico, menos. E Chico se recompunha e continuava resiliente frente às suas dificuldades. Quando falamos em tempestades, todos nós pensamos em alguma tempestade pessoal da gente, né? Falamos em dinheiro, perda de emprego, falamos das dificuldades da vida, falamos de doenças, que acho que é talvez a mais temível de todos nós. Mas nós nunca pensamos em desistir. Por quê? O que será que nos faz não desistirmos frente às dificuldades? Eu não desisto por causa da minha mãe, eu não desisto por causa do meu filho, eu não desisto por causa da minha família, dos meus entes queridos, é por eles que eu estou aqui. Será? Será que esta é a razão realmente de nós não desistirmos diante das dificuldades? Talvez não tenha algo dentro de nós que seja muito superior do que os nossos entes queridos e que nos façam viver aqui realmente? Para responder essa pergunta é bem simples. Nós pegamos
Aquele segundo mandamento sintetizado por Jesus. Mandamentos eram 10, não é verdade? Mas o povo não decorava 10. Vocês decoraram os 10? Nem eu. Quando era criança eu sabia decorar, era obrigado. Né? Não era fé raciocinada, era fé decorada. Riram porque também fizeram a mesma coisa, né? Mas a gente esquece. Porque tudo que é obrigado e decorado, a gente esquece. E aí o povo também esquecia naquela época. Não fiquem preocupados, não, porque naquela época já esqueceram. E aí Jesus veio à Terra e falou, nossa, tá difícil, né? Vou ajudar vocês. Jesus era tão sábio, tão esperto, que antes de existir o TikTok, Jesus naquela época já falou assim, vou dar um TikTok para vocês. Tic, amar a Deus sobre todas as coisas. Toque, amar ao próximo como a si mesmo. E é no segundo grande mandamento que nós encontramos a resposta da pergunta. Por que que nós não desistimos das coisas da vida ante as dificuldades? Porque o segundo mandamento diz o quê? Porém, amar ao próximo, porém, como a si mesmo. E aí está a chave, a essência pela qual nós não desistimos. Porque nós nos amamos. Mas às vezes nós esquecemos que nós nos amamos. E eu só posso amar o meu ente querido, a pessoa que está na minha casa comigo, as pessoas que são valorosas na minha vida, se eu me amo. Se eu não me amar, eu não consigo amar qualquer outra pessoa. E é exatamente por esta razão que eu não desisto da vida frente às suas intempéries. Porque existe em mim amor. E olha que lindo, quando nós fomos criados como espíritos por Deus, ou para aqueles que não creem nesta criação, mas que acreditam na formação do ser através da energia e da matéria, e ainda assim é divino também pensar. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós amor. Todos nós fomos criados na essência do amor. Nós somos puro amor. Mas tem um detalhe. Tudo na vida precisa ser cultivado. Tudo na vida tem seu tempo de florescer. Por isso, quando nós estamos neste mundo encarnado, nós não podemos ter lembranças de experiências passadas em outras encarnações. Nós não precisamos delas. Nós não precisamos ir às casas espíritas ou através de médiuns videntes para que diga que numa vida anterior, numa encarnação anterior, eu fui um rei, eu fui uma rainha, eu fui um filósofo, eu fui um coitado, um miserável. Eu não preciso desta informação para essa minha trajetória terrena. Eu não necessito desta informação para a minha vida futura depois do meu desencarne. Do que eu preciso nessa minha trajetória terrena, neste momento que eu estou aqui? Eu preciso do Evangelho. Eu preciso da essência do amor, dos aprendizados que farão com que meu espírito realmente possa progredir na matéria e na sua evolução espiritual. Já nos diz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a chave de tudo é o amor. O Evangelho de Jesus é a matriz de amor para que nós possamos nos fortalecer, nos melhorarmos e transpormos as nossas barreiras. E aí, quando nós chegamos a um certo momento das nossas vidas e começamos a perceber que a vida está ficando pesada,
pesarosa, que os problemas nos incomodam, nos fazem nos sentir pequenos, fracos, ao ponto de quase desistirmos de tudo. Algo vem e dá um estalo em nós e fala: calma. Só que nesta hora, quando a gente ouve essa vozinha da calma, a gente realmente quer ouvir essa vozinha. Porque é exatamente o que nós queremos. Calmaria. Porque a nossa tempestade interior está muito maior do que todos os obstáculos que estão fora de nós. É nesta hora que aquela essência de amor que está dentro de nós resplandece e nos permite pensarmos: eu sou muito mais do que essa tempestade. E aí, para a gente olhar a tempestade do lado de fora, vou contar para vocês a história do Zé Guarda-Chuva. Quem conhece? Quem é o Zé aqui? Tem Zé? Quem é o Zé? Você é o Zé? Tá com guarda-chuva aí, Zé? Eu sabia que você não estava com guarda-chuva. Tinha certeza. Zé é um homem sábio, não é? Paciente, amoroso, prestativo, pronto para ajudar quem precisa. Viu só, peguei tua ficha técnica antes de vir para cá hoje. E combinei com elas. Tudo que eu falar, vocês confirmam, tá bom? Mas o Zé saiu de casa sem guarda-chuva. E aí chegou aqui na casa espírita. Olharam para ele, seus amigos aqui da frente, e falaram assim: você veio sem guarda-chuva, Zé? Vai cair uma tempestade esta noite. Você vai se molhar. E o Zé, homem paciente, calmo, sábio, aprendiz do Evangelho, responde para eles assim: não se preocupem, porque o guarda-chuva que me protege não é esse de pano aí que abre e fecha, mas o guarda-chuva que me protege é a minha fé, é o meu amor, a minha paciência. Aí nós terminamos a palestra, o Zé sai e começa a chover. E o Zé falou: eu não trouxe guarda-chuva, né? Aí eu falei: tudo bem, só uma chuvinha. E aí a chuva aperta, bem no meio do caminho, ainda faltava metade do caminho e a chuva virou uma tempestade. O que o Zé faz? Eu não trouxe meu guarda-chuva. Chega em casa, ensopado, né? Uma tempestade. Mas aí ele chega em casa e começa a dar risada, porque ele lembrou e falou assim: poxa, bem que me falaram, como que você vem para o centro sem trazer o seu guarda-chuva? E aí ele dá risada e ele fala assim: realmente, o guarda-chuva que me protege não é o de pano. O guarda-chuva que me protege realmente é a fé que eu carrego em mim. A tempestade vai passar. A roupa molhada eu tiro, tomo um banho quente, a roupa seca, e amanhã é um novo dia. E se eu tivesse me deixado abater pelas tempestades da noite, eu talvez não tivesse voltado para casa, porque eu estava sem guarda-chuva e continuaria no mesmo lugar esperando a tempestade passar. Às vezes nós estamos fazendo isso, pensando que não temos um guarda-chuva e nós cruzamos os braços esperando que a nossa tempestade passe para seguirmos em frente. Mas às vezes também nós lembramos que o nosso guarda-chuva é muito mais poderoso e que talvez pode vir a tempestade, pode molhar, pode deixar o corpo gelado, mas, como dizia Chico, vai passar. Isso também vai passar. E isso nos lembra de uma outra virtude que nós temos para os momentos de tempestades nas nossas vidas.
que é a resiliência. E aí, com a resiliência, a gente aprende algumas coisas que nos deixam dúvidas. Quer dizer que resiliente, então, é passar pelas dificuldades. É isso, eu tenho que realmente sofrer. Eu tenho que passar pelos obstáculos, eu tenho que passar pelas tempestades, eu tenho que aceitar que a minha vida é realmente isso, que a evolução do meu ser, do meu espírito, depende de passar por isso, então eu tenho que aceitar e passar pela dificuldade. Então, eu sou resiliente. E aí entra a questão da correção dos nossos conceitos de resiliência. Resiliência não é somente aceitar e passar pelas dificuldades e sair fortalecido no final. Resiliência significa que nós vamos aprender a passar pelas nossas dificuldades, os nossos obstáculos da vida, mas tendo uma fé raciocinada. É entender que aquilo que eu estou passando não apenas é necessário para a evolução, mas saber o porquê que aquilo está acontecendo. E que muitas das vezes era como aquele missionário lá do passado. Está passando por isso por quê? Porque você escolheu estar aí. E aí nós entramos dentro do Espiritismo, na lei das causas e efeitos. Ou seja, para toda ação existe uma reação. Livre-arbítrio para todos. Escolhas certas, bons resultados. Escolhas incertas, resultados incertos. Dificuldades. Todos nós temos. Como dizem alguns, só muda de endereço ou só muda de nome. Na realidade, não. Nenhum de nós temos digitais iguais. Logo, todas as dificuldades são diferentes. Toda dor é diferente. Podemos estar dentro do mesmo lar, passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos tipos de obstáculos e sofrimentos. Um ente querido enfermo. Todos nós estaremos sofrendo por aquilo. Porém, cada um de nós sentiremos de uma forma diferente. Porque apesar de estarmos encarnados no mesmo tempo, cada um de nós temos um tempo de evolução, tanto material, intelectual, social e espiritual, evolutiva, em tempos diferentes. E sendo todos nós diferentes, cada um de nós temos uma forma de sentir, interpretar, entender e compreender as dificuldades. Daí a importância de sermos resilientes, inclusive na paciência, de compreender o nosso próximo, que está tão próximo dentro de casa. E quando nós aprendemos que somos essências divinas da criação, cheios da essência da virtude e do amor, e que para que ele continue florescendo nós temos que cultivá-lo. E nós aprendemos que talvez as relações humanas são o grande obstáculo da nossa evolução. Nós nos lembramos que os primeiros seres humanos ao nosso redor são os nossos entes queridos. Muitos dizem, família é problema. Parente, então, quem gosta de parente? Todos gostam de parente. Principalmente em dia de festa. Faz uma festa de aniversário e faça a sua lista de convidados. Tudo bem, você pode deixar um parente ou outro de fora. Mas se você não colocar os seus parentes na sua lista, você precisa rever os seus conceitos. Principalmente o seu conceito de auto-amor. Quando nós estamos em paz conosco e com nossos parentes,
Nós estamos começando a caminhar para ter calma em nossas vidas. Que nós estamos aprendendo a transpor o primeiro obstáculo da evolução terrena, que é conviver com outras pessoas. Isto faz parte da evolução do espírito. Quando nós aprendermos a cultivar a semente do amor que está em nós, permitindo ela florescer, ela se transpor, espargir de nós para outras pessoas, e principalmente para as pessoas que fazem parte da nossa família, nós estaremos aprendendo a ser mais resilientes para transpor os obstáculos. Nós estaremos aprendendo a ser mais pacientes para conosco e para com o próximo. Nós estaremos aprendendo que a calmaria da nossa vida começa em nós. Nós estaremos começando a compreender que o ouro mais puro, para ter mais brilho, talvez não precise de tanto fogo, mas precise de alguém que o cuide e o prepare para ser polido. Vamos começar a compreender que as nossas escolhas terrenas talvez possam nos levar a obstáculos no caminho, mas que se tivermos a sapiência de manter a calma, sentarmos na pedra do caminho, vamos sempre enxergar adiante a passagem livre para seguir em frente. Calmaria é difícil? Talvez. O que nós vamos escolher para o nosso futuro? Cara ou coroa? Obstáculo ou tempestade? Qual é o guarda-chuva que nós vamos transpor, Zé? Nós vamos sair de casa sem guarda-chuva? Vamos. Porque nós sabemos que qualquer tempestade que vier será passageira. Nós sabemos que se nós colocarmos o Evangelho em nossas vidas, nós vamos transpor as dificuldades com leveza. Para finalizar, um testemunho pessoal. Dizem que palestrante não pode dar testemunho. Já ouviram falar isso também? Eu adoro esses conceitos antigos dos nossos amigos espíritas, né? Eu comecei a fazer palestras do Evangelho, eu devia ter mais ou menos 21 anos de idade. E aí, cada vez que cada dia vai evoluindo, eu falo assim, você pode falar isso, você pode falar aquilo, você pode falar isso, você pode falar aquilo, né? A primeira palestra que eu fiz durava 7 minutos. Parece mentira? Se vocês fizerem curso de oratória, vocês vão aprender a fazer um curso e dar uma palestra, uma aula em 7 minutos. Com feedback. Interessante isso, não é? Mas eu achava um absurdo. Eu queria falar muito, eu falo pouco. E aí, 7 minutos, eu tive que aprender a falar em 7 minutos. Quando eu aprendi a falar em 7 minutos, agora você pode falar em 10. Falei, poxa, eu fui evoluído, né? Melhorou bastante. Depois de muito tempo, agora você pode falar 15. Era o tempo máximo permitido. Eram 3 oradores por sessões. Um de 7, um de 10 e um de 15. Quando eu cheguei no de 15, eu falei, bom, agora eu posso falar à vontade. Não, não dá. Não pode falar à vontade. Porque o tempo é limitado. E o tempo sendo limitado, a gente tem que entender que a gente tem pouco tempo para aprender a lição. E aí o tempo foi passando, foi evoluindo, e depois que a gente passa dos 50, muito mais, a gente aprende que pode falar 30, 40, 50 minutos, depende da casa. Tem casa que me dá 1 hora. Eu acho suficiente, mas tudo bem, a gente aprende a falar em menos. E aí outro dia eu me questionei assim, quanto tempo eu preciso para falar do Evangelho? E aí um bom amigo espiritual que me acompanha respondeu assim, nenhum. Você precisa viver o Evangelho. Eu falei, mas como? Fazer palestra não é viver o Evangelho? Ele falou, não, qualquer um pode falar da boca para fora. Qualquer um pode ser um bom orador. Viver do Evangelho é mudar a sua conduta moral.
Viver do Evangelho é você realmente tentar praticar os ensinamentos de Jesus. E olha só que o amigo me disse, tentar. Ele nem falou fazer. Porque ele sabe que é difícil. E aí eu fiz uma autoanálise do que eu tenho feito nos meus últimos 30, 40 anos da minha vida pregando o Evangelho e concluí que eu estou tentando. E que viver o Evangelho não é fácil. É muito difícil. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é como sentar na pedra do meio do caminho, olhar para frente e ver que tem uma passagem. E isso traz um alívio, isso traz uma calmaria, isso traz uma paz, uma certeza, uma tranquilidade que diz assim, continua, o caminho ainda é longo. E a gente sente paz, e a gente sente a calmaria, e a gente sente a diferença que o Evangelho faz em nossas vidas. Dificuldades, obstáculos, talvez tempestades, vamos continuar a tê-los. Como transpô-los? Vinde a mim que eu vos aliviarei o vosso fardo. Que nós possamos escolher os nossos guarda-chuvas. Que nós possamos escolher como agir diante do obstáculo. Esperneando ou sentando e olhando. Que nós possamos compreender a essência que existe em nós, que é puro amor, e como cultivá-la. Que nós possamos, a cada dia, sentir o Evangelho fluir em nossas vidas. E fazer desse Evangelho realmente a calmaria do nosso dia e da nossa vida. Muita luz, que assim seja.